Boa noite a todos. Estamos de volta aqui para a gente fazer o segundo encontro da nossa sessão 3, dessa nossa celebração, né, do Professor Global nos 60 anos do Eightfold Way. Como eu tinha dito da outra vez, né, esse encontro 3 ele ficou um pouco grande, então eu resolvi dividir em duas partes. A primeira parte, na semana passada, a gente acabou falando da discussão dos números quânticos no início da década de 60. Então, hoje nós vamos fazer a segunda parte da década de 60, até chegar à ideia dos quarks e já chamando a atenção para a entrada dos quarks, que vai ficar para o nosso último encontro. O nosso encontro número 4, que na verdade vai ser o quinto encontro, né? Porque esse terceiro foi dividido em duas partes, nós vamos então falar finalmente do charme, do bottom e do top, e vamos fechar com todos os números quânticos, né, com a cadeia completa de números quânticos, e vamos também mostrar a relação dos números quânticos com as interações, né? Hoje, nós não vamos chegar ainda a falar das interações, vamos falar dos números quânticos, nesse crescente que nós estamos fazendo a partir da década de 20. Então, da outra vez, no encontro 3.1, nós saímos da estranheza e chegamos ao Eightfold Way. Hoje, a nossa proposta é a segunda parte dessa caminhada, é sair do Eightfold Way, de 61, chegar aos quarks em 64 e, finalmente, chegar ao charme, que vai ser a chamada para o encontro final. Então, partindo, né, desde do encontro final, nós estamos entrando agora, já com os quarks, né, em 64, previstos nos trabalhos de Gell-Mann e de Zweig, nós vamos começar agora a trabalhar um pouco mais como o conceito de simetria vai se assim, aprofundando na segunda metade da década de 60, entre os anos 65 e 69, e com esse conceito de simetria se aprofundando, nós vamos trazendo novos números quânticos à tona. Então, eu queria chamar a atenção, e o que é importante também é que nós aqui estamos tentando trabalhar o contexto. Eu estou colocando mais material de referência do que o material em si, diretamente ligado à discussão dos números quânticos. Mas eu acho que é importante, nesse momento, e sobretudo para quem está começando a estudar esses assuntos, a gente compreender o contexto, as ideias que estavam sendo trabalhadas na época, para saber como o conceito de números quânticos na física de partículas vai se ligando aos desenvolvimentos da teoria quântica de campos e da própria física matemática desenvolvida, né, nos anos 60. Então, nós temos esse trabalho aqui do Hautapel, do Van Damme e do próprio Wigner, do professor Wigner, né, sobre uma interpretação mais geométrica dos princípios de simetria. É um trabalho muito formativo, publicado nos Reviews of Modern Physics. Essa revista, né, para os estudantes que estão começando, é uma revista muito importante, porque ela traz muitos trabalhos de revisão, são verdadeiras aulas, é como se fossem, às vezes, até provas de livros, né? Artigos que depois se tornam livros e que se prestam a ensinar um tópico, a fazer toda uma revisão do histórico, da contextualização e dos aspectos também técnicos, né, dos assuntos tratados nesses reviews. Então, é uma grande série de artigos, né, que essa revista publica, que são todos muito importantes, são formativos, são verdadeiros quase que livros, é Reviews of Modern Physics, então é um trabalho muito importante para se estudar, um artigo muito importante para se estudar as bases geométricas, né, dos princípios de simetria, das invariâncias. Depois, esse trabalho aqui do Jordan, de 1965, que também fala de um assunto muito importante, que é, lembrando do trabalho do professor Keeble, de 1961, quando é construída uma teoria de Gauge para o grupo de Lorentz e se chega à teoria da relatividade geral, se chega à relatividade geral proposta por Einstein, esse trabalho vai estudar as leis de conservação associadas à invariância de Lorentz. Então, nós temos a invariância de Lorentz, é um grupo, SO13, um grupo não compacto, porém é uma invariância associada a um grupo contínuo. Então, tem um princípio de simetria, teorema de Noether presente. Qual é o conceito, né? Qual é a grandeza física associada à simetria por invariância de Lorentz? É o spin relativístico, então é a conservação do spin,
Então, esse trabalho é interessante porque ele vai, então, reformular, melhor do que reformular, a palavra vai sistematizar a relação entre a invariância de Lorentz e a conservação do tensor de spin numa teoria que tem invariância de Lorentz. Depois, também ainda em 64, publicado aqui no Proceedings of the Royal Society de Londres, o trabalho do Delbourgo e do John Strassdy e do professor Abdus Salam. Tanto o Delbourgo como o Strassdy eram estudantes do professor Salam. E aqui, estudantes de doutorado. E aqui eles vão trabalhar já uma ideia de buscando-se uma teoria, né, para as interações fortes. Então, as simetrias das interações fortes, buscando uma teoria covariante, já visando, né, a trabalhar naquela direção de se chegar um dia a QCD, que é a cromodinâmica quântica. Mas, então, é uma teoria visando mais estudar as interações fortes, que eram, então, as interações que estavam dominando na década de 60. Quer dizer, fazer tanto uma teoria para as interações nucleares fortes quanto para as interações nucleares fracas. O professor Salam vinha trabalhando nessas duas frentes, mas ele se dedicou com mais corpo e alma à teoria das interações fracas. Aí aqui, já começando uma ideia de unificação, nesse segundo trabalho aqui, dessa página, que é do Delbourgo, do Salam e do Strassdy, a estrutura relativística de SU6. Agora, o grupo SU6 é um grupo usado para se tentar fazer uma descrição unificada quer dizer, estender o Eightfold Way, incluindo o spin. Então, o que eles estão tentando fazer, na verdade, nesses trabalhos aqui, é buscar, tanto é que nesse trabalho aqui, esse anterior aqui, da extensão relativística para grupos de simetria não compactos, né, a ideia é começar a buscar, já é uma busca de uma unificação, de se descrever o spin em concomitância com as simetrias das interações fortes. Então, nessa série de 3 trabalhos aqui, é um trabalho que vai na direção de uma busca de unificar as simetrias do espaço-tempo, e vamos nos lembrar que o spin é um número quântico associado à simetria espaço-temporal, simetria de Lorentz, com a simetria interna, que é a simetria, nesse caso aí, ainda não era a simetria de cor, mas era a simetria de sabor, o SO3. Então, a ideia é unificar simetrias internas com simetrias espaço-temporais. E isso vai culminar, como nós vamos ver mais à frente um pouquinho, no teorema de Coleman-Mandula, que vai dar uma espécie de uma obstrução a esse programa e vai abrir as portas para aquilo que será, na década de 70, supersimetria. Então, vamos ficar atentos. Esses trabalhos aqui, vamos dizer, dentro da nossa discussão, poderiam ser trabalhos considerados como periféricos para o assunto que nós estamos debatendo nessa série de encontros aqui. Mas estão muito dentro do contexto. Então, eles podem parecer periféricos, né, numa primeira abordagem, mas não são. Eles são muito fundamentais porque eles estão dentro de uma linha, né, de pensamento que é a busca de números quânticos e a busca da unificação. No fundo, o que está correndo aí é a busca da unificação. Aqui o Sidney Coleman, esse trabalho espetacular dele também, tudo que o Coleman escreve é extremamente didático e claro. Esse trabalho aqui com os problemas que tem na descrição de uma simetria relativística SU6, como compatibilizar a simetria SU6 com a relatividade. Então, um trabalho muito importante que dá, assim, ele coloca bem a questão de quais são os problemas nesse programa de unificação. Aqui eu queria chamar a atenção, né? Apesar de nós, no encontro anterior, termos falado abundantemente do mecanismo de Higgs, aqui o professor Peter Higgs reaparece com esse trabalho em 66, estudando, né, a quebra espontânea da simetria sem a presença de bósons de massa nula, ou seja, refazendo o trabalho do mecanismo de Higgs, agora reestruturando o trabalho com uma base mais completa de resultados. Então, é um trabalho muito importante também. Não é o trabalho original do mecanismo de Higgs, porque o trabalho dele é de 64, mas é esse trabalho muito importante. E esse trabalho aqui do Fabre e do Picasso, também um trabalho excelente, que vai descrever a relação, quer dizer, não a relação, mas o tratamento das simetrias que não são exatas, das simetrias aproximadas
na teoria quântica de campos. Dê um Physical Review Letters. Não é fácil fazer um Physical Review Letters nessa área. Um Physical Review D, não importa. Mas um Physical Review Letters nessa área não é uma coisa simples. Então, é porque o trabalho tinha um impacto na sua época. E naquele período ali, o Physical Review Letters publicava apenas um paper por semana. Então, era um paper muito escolhido. Então, é importante esse trabalho aqui, apesar de ser uma letter, mas é um trabalho muito completo e que vai dentro dessa descrição de como trabalhar simetrias aproximadas. E essas simetrias aproximadas das quais eles falam aqui, está ligada também à quebra espontânea da simetria. É uma simetria aproximada no sentido de que há uma quebra, né? Há uma simetria escondida. Aqui a volta, né? O Salam, Strasse de Delbourg, o Salam aqui entra, deixa eu fechar essa fase aqui, e agora aqui eu estou colocando assim, de repente, no meio disso tudo, aparecem dois trabalhos sobre monopólios magnéticos. Aparecem outros, mas eu estou citando esses aqui porque esses tiveram um certo impacto. Por quê? Porque no meio de toda essa busca de unificação, obtenção de novos números quânticos, se reacende a discussão dos monopólios magnéticos. Por quê? Vamos colocar o contexto. Nesse período, meio da década de 60, as teorias quânticas de campo estavam sofrendo um enorme abalo. Elas estavam sendo, digamos, quase que colocadas como um programa que falhou para descrever as interações fortes. Por quê? Porque as interações fortes, né, têm uma constante de acoplamento muito mais intensa do que a constante de acoplamento eletromagnética, do que a constante de acoplamento fraca. Então, das interações fracas. Então, havia um problema com o aspecto perturbativo, né, com o tratamento perturbativo feito pelas teorias quânticas de campo. Bom, os monopolos, devido à relação de Dirac, né, a carga elétrica vezes a carga do monopolo G é igual a NH. Então, para N igual a 1, G é igual a H. Então, a carga G é a constante de Planck dividida pela carga elétrica, de modo que a carga do monopolo é uma carga forte, lembrando que é muito pequeno e aparece no denominador. Então, a constante de acoplamento, a carga monopolar, é uma carga em oposição à carga elétrica, é uma carga muito forte para se fazer teoria de perturbação. Então, como as teorias de perturbação e a teoria quântica de campos, pelo seu aspecto perturbativo, vinha sendo fortemente criticada e até mesmo abandonada por grande parte da comunidade na década de 60, o problema dos monopólios também entra aí. Por quê? Porque se buscava uma teoria, um método, uma metodologia alternativa para se evitar a teoria de perturbações na teoria quântica de campos. Então, por isso se recupera a descrição dos monopólios. Isso fica muito claro nesse trabalho aqui do professor Schwinger, que é como tentar estudar a carga magnética na teoria quântica de campos. Então, os monopólios aparecem de novo no meio da década de 60, porque eles vêm dentro da direção não perturbativa, vem vamos dizer assim, na linha não perturbativa das teorias quânticas de campo. E o que estava sendo construído nesse exato momento, no meado da década de 60, era o tratamento alternativo às teorias quânticas de campo, chamado a teoria do bootstrap, que é a teoria da matriz S, que é uma forma de não se usar a teoria quântica de campos para poder se tratar problemas não perturbativos. O programa acaba falhando. Nós vamos falar aqui hoje sobre esse aspecto, e as teorias quânticas de campo são recuperadas no final da década de 60, mas houve um período de um grande êxodo de grande parte da comunidade das teorias quânticas de campo. E aí depois tem o retorno no final da década de 60 com o fenômeno da liberdade assintótica. Aqui, esse trabalho aqui do professor Salam, eu acho muito interessante, porque ele é uma escola, né? Então ele é um trabalho apresentado numa conferência, e ele faz uma abordagem assim, muito inclusiva de todas as questões ligadas à simetria
na década de 60. Até o título do artigo é o papel, né, of the Symmetry Physics, a física da simetria. Não é a simetria em física, é a física da simetria. Então, o papel dessa chamada física da simetria, porque se usava a simetria o máximo que se podia, tentar, né, extrair todas as propriedades e todos os aspectos possíveis a partir das simetrias. Então, esse trabalho do Salam, ele é muito interessante porque ele faz um resumo dessa conferência que foi realizada em Oxford em 65. Então, esse trabalho se pode achar na internet. E esse trabalho aqui também do professor Schwinger, de novo, um Physical Review Letters nessa área, né, que é o estudo das simetrias parciais, questão que está sendo importante em relação à física de interações fracas que vem se desenvolvendo. Aqui, como eu tinha falado com vocês, né, a respeito da simetria SU6, a tentativa da unificação SU3, de se unificar o tratamento do spin, ou seja, de se unificar simetrias espaço-temporais com simetrias internas, ela encontra esse teorema que, de novo, o professor Sidney Coleman, com Jeffrey Bandula, eles fazem esse trabalho aqui, que é um trabalho sensacional, é um trabalho que deveria ser um capítulo dentro de um curso de teoria quântica de campos. Acaba que esse trabalho ele é muito estudado como um dos primeiros capítulos de quem estuda supersimetria, de quem vai trabalhar com supersimetria, porque ele é o trabalho que abre as portas para a supersimetria e fecha as portas para uma unificação que não seja baseada em supersimetria. É o trabalho que trata de todas as simetrias possíveis da matriz S. Lembrando que, meado da década de 60, nesse período, sobretudo entre 63 e 69, o que estava, vamos dizer assim, em moda, né? A fashion, era a teoria da matriz S através da teoria do bootstrap. Então, Coleman e Bandula vão tentar estudar todas as possíveis simetrias da matriz S, e eles mostram que, se nós quisermos construir uma teoria quântica de campos, né, dentro da abordagem da matriz S, que é a matriz de espalhamento, e que essa teoria seja baseada no grupo de Poincare, então não existe uma forma não trivial de se unificar simetrias espaço-temporais com simetrias internas. Então, por isso que ele é chamado de um teorema no-go, quer dizer, um teorema de obstrução, um teorema de alguma coisa que não acontece. Então, esse programa não se realiza baseado, se nós nos basearmos como grupo espaço-temporal de fundo, sendo o grupo de Poincare, ou seja, o grupo, né, a extensão não homogênea do grupo de Lorentz. Então, esse artigo, ele marca o fim dessa tentativa de se unificar de uma forma não trivial simetrias espaço-temporais com simetrias internas. Quer dizer, o que se pode fazer é ter um produto cartesiano. Aí sim, que é uma forma trivial de unificar. Eu tenho a parte espaço-temporal completamente ortogonal à parte interna. Então, eu tenho duas simetrias. Eu tenho um produto cartesiano de simetrias espaço-temporais, cartesiano, simetrias internas. Então, por isso que ele é chamado de um teorema no-go, um teorema de obstrução, um teorema de algo que não pode acontecer. Eles mostram que isso não é possível. A única forma de unificar, baseando-se no grupo de Poincare, é através do produto cartesiano das simetrias espaço-temporais com as simetrias internas. Porém, esse teorema vai ser revisto no início da década de 70, 73, e esse teorema é quem abre as portas para a supersimetria, porque esse programa pode acontecer para nós podermos unificar de uma forma não trivial simetrias espaço-temporais com simetrias internas, eu tenho que aumentar o grupo de Poincare. E a primeira extensão que vem do grupo de Poincare é a extensão supersimétrica. Então, com supersimetria, nós quebramos o teorema de obstrução de Coleman-Bandula. Então, é um trabalho muito importante, eu estou colocando ele até num slide único, para chamar a atenção. Então, e é um trabalho muito bom de ser lido num curso de teoria quântica de campos, né? Quando a gente estuda, por exemplo, depois que estuda a quantização dos campos, e vai estudar a matriz S, para poder estudar as amplitudes de espalhamento, as seções de choque, os processos físicos, então a gente precisa compreender, né? Tem o formalismo chamado de LSZ, e é preciso compreender melhor a estrutura da matriz S. E aí esse teorema é muito interessante, porque numa teoria baseada em simetria de Lorentz, simetria relativística, Lorentz e Poincare, ele dá conta de como as simetrias devem se organizar.
Então, é um trabalho muito instrutivo, é um trabalho mesmo de formação. Aqui, chegando no final da década de 60, as teorias de Yang-Mills começam a ser revisitadas pela escola russa, e aqui já temos, então, um tratamento de diagramas de Feynman, ou seja, um tratamento, uma tentativa perturbativa, ou uma tentativa de, quer dizer, uma tentativa não, já se inicia o programa de quantização das teorias de Yang-Mills, que até então vinham sendo tratadas como teorias clássicas. Esse trabalho começa a dar um tratamento quântico, é o trabalho de Faddeev Popov, de 1967. E aqui, de novo, o trio Delbourg, Strasser e Salam, estudando possibilidade de se construir teorias quânticas de campo convergentes, ou seja, como eliminar os infinitos ultravioleta das teorias quânticas de campo. Aqui, dois trabalhos que são um marco essencial. O trabalho do Weinberg, um modelo de leptons, então as interações fracas dos leptons carregados e dos neutrinos, e o trabalho do Salam, que foi apresentado no Simpósio Nobel de 68 sobre as interações fracas e eletromagnéticas. Esses dois trabalhos, mais o trabalho que eu havia citado no encontro anterior, eu vou voltar a ele só para localizar bem aqui, deixa eu voltar aqui um instantinho, é o trabalho de 61 do Glashow, só mostrar para você, para a gente não perder assim a referência, né? Deixa eu ver aqui, está aqui. Esse aqui. Então, esse trabalho aqui, de 1961 do Glashow, Simetrias parciais das interações fracas, Nuclear Physics 22, de 1961. Mais esses dois trabalhos agora, voltando aqui, do Weinberg e do Salam. Então, esses três trabalhos recebem o Prêmio Nobel de 1979 pela elaboração da teoria eletrofraca, pela unificação eletrofraca. Aqui, o Weinberg, nesse trabalho, ele faz só os leptons. Lá atrás, o trabalho do Glashow, ele conclui quais são as simetrias, SO2 e U1, e o Salam faz a unificação eletrofraca, incluindo também os quarks, né, que já tinham sido previstos, mas que não haviam ainda sido descobertos. E aí, com a unificação eletrofraca, nós temos um novo grupo em ação, que é o grupo SO2-1, quer dizer, esse é o grupo de unificação eletrofraca. Então, ele traz um número quântico associado ao único operador de Casimir da simetria SO2, chamada left, e o outro número quântico associado à hipercarga. Então, até esse período, até a unificação eletrofraca, nós tínhamos esse conjunto de números quânticos aqui. Agora, com a unificação eletrofraca, lembrando do que nós falamos da outra vez, novas interações, novas simetrias, interações baseadas em simetrias, novas simetrias, novos grupos, novos operadores de Casimir, novos operadores de Casimir, novos números quânticos. Então, nós temos um número quântico chamado de isospin fraco, que é o isospin, poderia ser IW ou I-left, porque esse grupo aqui é chamado de SO2-left, daqui a pouco nós vamos ver por quê. Então, esses dois números quânticos que entram aqui, o I-left e o Y-left, vamos dizer assim, ou aqui poderia até chamar IW, acho que seria até a notação melhor, IW de Wick e YW de Wick, eu vou até mudar a notação depois. Seriam os números quânticos, então, das interações fracas. Então, associados agregando ao conjunto de números quânticos que nós tínhamos definido até então, entram esses três novos números quânticos. O isospin, ele tem esse operador, quer dizer, esse número quântico de isospin, e aqui a terceira componente do isospin, da mesma forma que nós temos aqui o isospin forte. Então, esse é o isospin forte e a terceira componente do isospin forte. Essas duas grandezas aqui, quer dizer, os operadores associados. Esse operador aqui, I2 e o I3 comutam, e aqui nós temos o análogo, exatamente o análogo, é um outro SO2. Aqui seria o SO2 do isospin forte, e aqui o SO2 do isospin fraco. E aqui a hipercarga. Então, nós temos aqui um novo conjunto de números quânticos. Então, com a adesão, né, ou com a introdução da simetria ou da teoria eletrofraca, novos números quânticos vão aparecendo. É isso que eu estou querendo sempre chamar a atenção aqui. Nós vamos construindo gradualmente
o conjunto, né, aquele chamado conjunto, o conjunto maximamente abeliano, maximum abelian set, quer dizer, o conjunto abeliano máximo. Vamos construindo à medida que novas interações, né, novos números quânticos, novas leis de, quer dizer, novas simetrias, novas leis de conservação, novos números quânticos vão sendo adotados, nós vamos aumentando o nosso conjunto de números quânticos que identificam as partículas ou os estados físicos. Então, a unificação vai ampliando o grupo, se vai ampliando o grupo, vai ampliando o número de operadores de Casimir, então vai ampliando o número de números quânticos. Então, aqui, só para colocar, então, só retomando aqui o slide anterior, aqui são todos os números quânticos, então daqui para frente, daqui para frente, IL, I3L e YL é o que vem, é o que nos é legado pela unificação eletrofraca. Na unificação, a teoria eletrofraca, quer dizer, a unificação eletrofraca, ela percebe as componentes de quiralidade left e quiralidade right dos férmions, seja dos leptons carregados, que dos neutrinos, que dos quarks, elas, quer dizer, a parte left e a parte right dos férmions, elas interagem de forma diferente. Do ponto de vista das interações fracas. Então, elas vão ter números quânticos diferentes, que é o que eu vou associar no próximo slide. Temos os bósons vetoriais intermediários, W+, W-, Z0 e o fóton, que não está aparecendo aqui, que está obstruído por essa telinha, e o bóson de Higgs. Então, todas essas estruturas, todos esses campos fundamentais vão ter que ter seus números quânticos segundo, digamos, especificados segundo esse conjunto aqui, que é o que eu vou fazer aqui, pelo menos, né, para o elétron left, para o elétron right e para o neutrino left. Então, nas interações fracas, o elétron, as duas componentes de quiralidade do elétron, elas interagem de forma diferente. Então, o elétron left, então tá, massa é a massa do elétron, né, o spin, a massa ela vem depois pelo mecanismo de Higgs. Quando eu coloco essa massa aqui, essa massa não é nem do elétron, é a massa que vamos dizer, que une, que mixa o elétron left com o elétron right. Mas é a massa do elétron. Aqui o spin do elétron, a carga, números quânticos das interações fortes, 0. Paridade 1, apesar de que nós sabemos que a paridade dos férmions é dada por uma matriz da álgebra de Clifford, mas vamos dizer, a fase dessa paridade ela é mais 1. O número bariônico 0, número leptônico do elétron é 1, estranheza do elétron é 0, o elétron não tem interação forte, e aqui o isospin fraco dele é meio, a terceira componente é menos meio, e a hipercarga é menos 1. Observem que o elétron left e o elétron right têm números quânticos eletrofracos completamente diferentes. Então, significa que, do ponto de vista das simetrias ou das interações fracas, o elétron left é uma partícula diferente, interage de forma diferente em relação ao elétron right. Então, o elétron left e o elétron right são duas partículas que têm os seus números quânticos fracos diversos. Então, do ponto de vista das interações fracas, eles são objetos diversos. Depois, com o mecanismo de Higgs, eles se unem e dão para se tornar uma partícula única massiva. Mas, do ponto de vista fundamental das simetrias, quero chamar a atenção para quem nunca estudou a teoria eletrofraca, o elétron, nas interações fracas, ele é quebrado em duas componentes, a componente left e a componente right. E elas interagem de forma diferente com os bósons mensageiros das interações fracas. E aqui o neutrino left. Agora, observem que o neutrino left tem o mesmo isospin fraco que o elétron left e a mesma hipercarga fraca que o elétron left. Esse aqui eu esqueci de colocar o índicezinho, né? O índice inferior é YL, para distinguir, né? Aqui eu botei a estranheza para evitar justamente de colocar o Y, que é a hipercarga forte. Então, essa aqui é a hipercarga fraca. Então, o elétron left e o neutrino left, eles, digamos, são membros, eles são indistinguíveis. Do ponto de vista das interações fracas, eles pertencem ao mesmo, vamos dizer, dublês. Ambos estão
num estado de dublete de spin isotópico fraco, sendo que o elétron, o neutrino é mais meio, o elétron é menos meio, mas tem a mesma hipercarga. Então, eles interagem da mesma forma com o bóson vetorial associado à simetria U1. Então, é importante colocar isso. Os números quânticos, eles definem, né, como as partículas vão interagir. Isso vai ficar claro no nosso último encontro, em que eu vou colocar como os números quânticos atuam diretamente nas interações, quer dizer, como os números quânticos permitem a gente fazer os acoplamentos importantes do modelo padrão. Eu vou elencar as interações do modelo padrão, mostrando como essas interações elas são ditadas pelos atributos, né, pelos números quânticos dos campos fundamentais. Então, só para mostrar como, então, na teoria eletrofraca, nós vamos atribuindo os números quânticos aos campos fundamentais. Electron left, electron right, neutrino só é left. Na teoria eletrofraca, digamos, no modelo padrão, o neutrino não tem componente right, ele tem massa nula, então é um fermi de massa nula. A massa do neutrino é algo que vem com uma física que não está contida no modelo padrão. Tá? É uma extensão do modelo padrão, é uma física além do modelo padrão. Então, é um momento importante. A teoria eletrofraca, ela digamos, ela acresce 2 números quânticos. Na verdade, 3 números quânticos, né? Mas, na verdade, é um só. Esses 2 aqui representam um número quântico único, que é a hipercarga fraca, o isospin fraco, e a hipercarga fraca. Então, esses 2 números quânticos são introduzidos no nosso conjunto abeliano máximo. Agora, de novo, caminhando na direção das simetrias, né? Wigner refaz esse trabalho aqui, é muito interessante, que é como ele prova, né, a regra da superseleção fermiônica sem a hipótese de que haja uma invariância sobre time reversal. Por que ele vai quebrar o time reversal? Porque ele sabe que as interações fracas, elas quebram a invariância sobre reversão temporal. Então, seria interessante ter uma prova da regra de superseleção fermiônica sem a hipótese de invariância sobre reversão temporal. Por quê? Porque as interações fracas quebram a invariância sobre reversão temporal. Aqui um trabalho dos russos, também é um trabalho interessante, discutindo a questão da massa do fóton, limites, né, para a massa do fóton. Então, é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho muito fenomenológico, abordando a discussão da massa do fóton na teoria quântica de campos. Nós já tínhamos falado do mecanismo de Higgs, né, no encontro passado, mas eu estou chamando a atenção desse trabalho, que é um trabalho muito importante. Se alguém quiser estudar uma abordagem, quiser ler, entrar em contato com uma abordagem que não é axiomática, mas uma abordagem mais sistematizada e com mais aspectos matemáticos bem considerados, né, bem levados em conta, esse trabalho aqui é muito importante. É o trabalho das quebras de simetria e teorema de Goldstone, que no fundo ele fala do teorema de Goldstone, faz uma prova muito rigorosa e discute também o mecanismo de quebra espontânea de simetrias locais, que é o mecanismo de Higgs, né, nesse artigo aqui do Advances in Particle Physics. É um trabalho muito interessante, é um trabalho muito rico, do Guralnik, Hagen e Kibble, né? Inclusive, como eu falei da outra vez, houve um grande debate quando foi dado o prêmio Nobel ao Higgs e ao Englert, porque que o Kibble, né, a escola inglesa reclamou muito que o Kibble tenha ficado fora do prêmio Nobel pelo bóson de Higgs. Então, esse trabalho aqui, quem quiser procurar esse volume 2 dessa série aqui, Advances in Particle Physics, esse é um artigo muito bom para ser lido para quem quer compreender de uma forma um pouco mais rigorosa, né? Porque até então a discussão do teorema de Goldstone e do mecanismo de Higgs, ela vinha sendo dada em artigos quebrados, artigos isolados. Aqui eles fazem, digamos, um primeiro bom review, um primeiro trabalho assim, de unificação de todas essas contribuições que estavam sendo isoladas. Então, quem quiser ler esse artigo ganha uma visão de conjunto muito mais bem construída sobre o mecanismo de Higgs. Aqui agora a entrada em jogo das anomalias, quer dizer, quebras quânticas, né,
quebras de simetria advindas, né, do processo de quantização, mostrando algum aspecto mais estrutural, né, não é nada ligado a um método de quantização, mas é um aspecto estrutural das teorias quânticas de campo, que é o possível problema das anomalias. Então, esse trabalho aqui do Bell e do Jakiv, né, que é o trabalho do PCAC, que é Partially Conserved Axial Current, né? Então, eles estudam o decaimento do π0 indo em 2 gamas, quer dizer, essa interação, esse decaimento eletromagnético do π0 em fóton-fóton, usando exatamente a ideia da anomalia em conexão com essa simetria axial, uma simetria parcial. E aqui, de novo, né, a discussão das anomalias nas identidades de Ward, feita por Bardeen. Então, Adler, Bardeen, Bell, Jakiv são os grandes nomes ligados à introdução da ideia de anomalia nas teorias quânticas de campo, que é algo que o modelo padrão tem que evitar. Uma teoria quântica de campos com anomalia, ela é problemática, ela tem problemas estruturais de renormalização, de unitariedade. Então, uma boa teoria quântica de campos deve ser livre de anomalias. E esses trabalhos aqui trazem essa questão e, a partir desses trabalhos, vamos compreender como se pode eliminar as anomalias, ou se pode eliminar anomalias de uma teoria quântica de campos, introduzindo, por exemplo, novas famílias de partículas. Então, tem toda uma discussão muito rica aí, que entra fundo na década de 70. E, inclusive, é o que leva depois às chamadas teorias de cordas na década de 80, em 84, quando se estuda, né, a gravidade, né, supergravidade, em 10 dimensões, e mostra que você pode, dependendo do grupo de gauge que se escolha, não se tem anomalia. Então, quando se elimina, quando se encontra um modo de, vamos dizer, de cancelar as anomalias de uma teoria quântica de campos, isso pode estar abrindo caminho, né, abrindo uma porta para uma nova física. Finalmente, né, nós estamos chegando agora aos partons e aos quarks. Então, de 67 a 69, então isso aqui é uma questão muito importante, porque os quarks, né, tinham sido previstos, né, como a gente falou, deixa eu mostrar aqui, voltar rapidinho, da outra vez, aqui os trabalhos de 64, né? Então, em 64, os quarks estavam sendo previstos nesses dois trabalhos, do Gell-Mann e do Zweig. Agora, 67, 69, inicia-se uma série de novos experimentos no SLAC, né, em Stanford. Então, são chamados Deep Inelastic Scattering, que é o espalhamento profundamente inelástico. Alvos de prótons bombardeados por elétrons extremamente energéticos, ou por neutrinos também extremamente energéticos. Esses experimentos aqui, os resultados desses experimentos, eles indicam a existência, quer dizer, esses experimentos são, na verdade, uma revisão, uma versão dos parâmetros do experimento de Rutherford, quando Rutherford descobre que as cargas positivas dos átomos, elas estavam centradas no núcleo atômico, havia um núcleo de cargas positivas. Aqui foi mostrando que o próton, no interior do próton, existem estruturas carregadas, que vão ser depois os quarks. Então, essa série de experimentos realizadas no SLAC, esses experimentos são nessa categoria de espalhamento inelástico, profundamente inelástico. Esse trabalho aqui do Bjorken e esse trabalho do Feynman, o trabalho do Feynman está publicado no Physical Review Letters, é quando o Feynman introduz a noção dos partons. O que são partons? On é partícula. Part é parte. Então, seria o trabalho de partículas que são constituintes do próton e do nêutron. Então, no trabalho do Bjorken é analisado um fenômeno chamado fenômeno de invariância de escala, que abre a porta para toda a discussão da simetria conforme na teoria quântica de campos. É um problema de escala. Nós estamos trabalhando altíssimas energias, aqui está falando aqui, momento infinito, quer dizer, é um limite assintótico. Altíssimos momentos quer dizer, transferência de momento muito forte dos elétrons que são espalhados no interior dos prótons, e esses
esses momentos transferidos muito grandes, faz com que nós tenhamos uma boa investigação, inspeção do interior do próton. E aí se descobre que nós estamos trabalhando num regime de pequenas distâncias. No regime de pequenas distâncias, nós imaginamos que a simetria de escala é uma boa simetria, porque as distâncias são tão pequenas, as distâncias estão tendendo a zero. Então, se nós multiplicarmos um número muito pequeno, muito próximo de zero, por 2, por 3, por 5, não muda muito, né? Porque nós estamos mudando de zero, vamos dizer, de 5 centésimos de milionésimos para 8 centésimos de milionésimos. Então, são 3 partes em 100 milhões. Então, a variância de escala é boa, né? Para pequeníssimas distâncias, se a gente muda a escala de comprimento, o fenômeno não deve sentir, o fenômeno é independente da escala. Por quê? Porque eu estou trabalhando com distâncias que praticamente tendem a zero. Então, entra aqui em ação esse scaling de Bjorken. E, ao mesmo tempo, Feynman faz a leitura pelos componentes. Então, é o mesmo experimento visto sob 2 óticas. A ótica da simetria de escalas, feita por Bjorken. A ótica das simetrias de escala transcrita por Bjorken, e a ótica dos partons, descrita pelo Feynman. Então, esses 2 fenômenos se juntam e esse trabalho aqui do Bjorken e do Pascus, de 69, eles concluem que os partons previstos ou denominados por Feynman nada mais são do que os quarks previstos por Gell-Mann e por Zweig em 64. Então, esse trabalho do Bjorken e do Pascus é o trabalho que marca, assim, que instaura a descoberta de que os quarks de Gell-Mann e Zweig são os partons que aparecem nos experimentos do Deep Inelastic Scattering. Esse trabalho aqui do Riordan é muito interessante. Eu coloco, ele está disponível, né, na internet, A Descoberta dos Quarks. É um trabalho muito... Ele é publicado em 92, mas é um trabalho muito interessante porque ele faz ele faz uma reconstituição muito fiel do que foi todo esse fenômeno, esse efervescente, esses 3 anos efervescentes entre 1967 e 1970, no SLAC, com esses experimentos do Deep Inelastic Scattering que levaram à descoberta dos quarks. Então, é um trabalho de natureza histórica, mas contextualiza muito bem como as ideias foram sendo montadas. Quer dizer, eu acho que é um trabalho importante no sentido de se fazer a conexão entre teoria e experimento. É um trabalho que mostra toda a modelagem, né, que vai sendo, que está nos bastidores da descoberta dos quarks. É um belíssimo trabalho para ser discutido num curso de física de partículas, ou até mesmo num curso de estrutura da matéria, porque fala da descoberta das subpartículas nucleares, que são os quarks. Aqui, fechando praticamente a década de 70, 2 trabalhos importantes: o trabalho do Wigner, que é um trabalho que eu acho importante para um curso de métodos matemáticos da física. Ele está publicado justamente no American Journal of Physics, que é uma série, uma revista americana muito boa para trabalhos que seriam, vamos dizer, a nossa revista brasileira de ensino de física seria a contrapartida nacional brasileira desse American Journal of Physics. São trabalhos muito interessantes, são trabalhos muito didáticos para estudantes que estão se formando em graduação, para estudantes de pós-graduação. E esse trabalho do Wigner é muito bonito, porque ele faz um tratamento das funções especiais que nós estudamos na física matemática através da teoria de grupos, mostrando como as funções especiais, elas nada mais são do que representações de grupos de simetria. E esse trabalho do Deser também, que é muito interessante, porque ele faz uma relação é um trabalho muito formativo, que aí eu até coloco aqui, M. Neder 50 anos depois, porque é um trabalho de praticamente 52 anos depois, porque é um trabalho que o professor Stanley Deser faz mostrando como nós podemos construir teorias de autointeração a partir da simetria de Gauge. É um trabalho de primeiros princípios, e ele é colocado no final da década de 70, é um trabalho muito instrutivo, e ele mostra, o professor Deser mostra, como a partir da invariância de Gauge associada ao grupo de Lorentz, pode-se chegar à relatividade geral, não da forma como Kibble fez no trabalho dele de 61, mas introduzindo a autointeração, colocando partículas de spin 2, massa nula, que é o caso do graviton, em autointeração, isso conduz, ele mostra como isso naturalmente conduz à formulação
da relatividade geral, do lagrangiano de Einstein e Hilbert para a relatividade geral. Um trabalho interessantíssimo, é um trabalho que mostra vigorosamente a relação entre simetria de gauge e autointeração. É muito, muito interessante esse trabalho. É um trabalho também que deveria ser capítulo de um curso de teoria quântica de campos. Então, a teoria quântica de campos, como eu falei, nesse período de 63 até 70, ela entra em ocaso. Como eu já expliquei no início do nosso encontro. Não expliquei não, como eu relatei, apenas relatei no início do nosso encontro. Então, sai-se da teoria quântica de campos por conta das interações fortes e vai-se para a teoria da matriz S, que também é chamada de Non-Perturbative S-Matrix Bootstrap, mas no fundo é a teoria da matriz S, que é uma tentativa de substituir as teorias quânticas de campo, né, na abordagem da física de partículas. Então, a teoria quântica de campos parece ter chegado a uma situação de conflito por não poder descrever fenômenos não perturbativos, né, que é o caso das interações fortes. E aí, quem quiser compreender esse momento, isso é muito importante, porque hoje esse assunto, o bootstrap, ele foi redescoberto, está sendo, digamos, revisitado em conexão com as teorias de cordas. Então, esse livro aqui do professor Túlio Regge, né, os polos de Regge e a teoria da matriz S. É um trabalho, esse livro é muito importante, escrito pelo Frautschi. O professor Túlio Regge era um professor italiano de Turim, né? Também se discute muito porque ele não foi ganhador do prêmio Nobel, porque a contribuição do trabalho dele é muito importante. Ele introduz a noção de momento angular complexo, por isso que esse livro aqui se chama Teoria do Momento Angular Complexo, que é um livro do Gribov, né, mas baseado, na verdade, tudo vem dos polos de Regge. E os polos de Regge, eles mostram uma relação entre massa e momento angular. É um trabalho, digamos assim, uma discussão muito profunda sobre a matriz S. Então, os polos de Regge é algo que faz parte da história da física da década de 60 e que foi redescoberta agora nesse período das teorias de cordas. Deixa eu passar mais à frente um pouquinho. Então, nós temos a reabilitação das teorias quânticas de campo. Nós temos a reabilitação das teorias quânticas de campo. Depois do espalhamento inelástico, profundamente inelástico. Esses experimentos do Slack, do Bjorken, e esse trabalho do Bjorken e do Feynman, eles levam a esse conceito de liberdade assintótica, que voltando aqui, essa simetria de escala, né, essa simetria de escala da qual Bjorken, né, a qual Bjorken discute nesse trabalho aqui, ela é introduzida em teoria quântica de campos como um conceito chamado liberdade assintótica. Quarks, que estão muito próximos no interior do próton e do nêutron, eles tendem a interagir muito pouco. Então, é a liberdade assintótica. A partícula é livre, a partícula é praticamente livre, na região assintoticamente de pequenas distâncias. Então, esse é o espalhamento profundamente inelástico, dá origem a esse fenômeno chamado liberdade assintótica. E aí, quem entra em crise com a liberdade assintótica é a teoria da matriz S. Ela não é capaz de reproduzir a liberdade assintótica. Quem reproduz a liberdade assintótica são as teorias de Yang-Mills, que estavam sendo reconsideradas aqui. Deixa eu voltar aqui nesse trabalho. Eu tinha aqui o trabalho de 67, deixa eu voltar aqui só para relatar, ficar claro aqui. Quando se reconsideram as teorias de Yang-Mills. Então, as teorias de Yang-Mills quânticas, as teorias quânticas de Yang-Mills, elas são capazes de reproduzir a liberdade assintótica, fenômeno, né, associado a essa simetria de escala descoberta nos experimentos da Deep Inelastic Scattering, coisa que a teoria da matriz S não faz. Então, é a reabilitação das teorias quânticas de campo a partir de 69, 70. Aqui, quem quiser ter uma ideia muito clara, um trabalho muito bom, eu reputo esse trabalho aqui do Diego Bombardelli, que é um trabalho interessantíssimo, né, que ele vai rever o formalismo do bootstrap no âmbito da teoria de cordas, em cenários de teoria de cordas. Então, esse trabalho que está nos archives é de 2016, é um trabalho excelente para quem quiser aprender um pouco, ter um pouco de cultura até sobre o que foi o bootstrap. Então, o que eu tinha colocado aqui, né?
o professor Kaldzimanski, que é aquele que levanta a hipótese de que a liberdade assintótica pudesse estar contida, pudesse ser explicada pelas teorias quânticas de campo e não pela teoria da matriz S. Então, foi um período muito importante para o retorno da teoria quântica de campos como sendo uma ótima metodologia para descrever as interações fundamentais e a física de partículas. Então, isso aqui é um momento muito importante no final da década de 70. E aí, já quase completando, terminando o nosso encontro de hoje, nós vamos agora nesse trabalho que fecha a década de 70, que é um trabalho importantíssimo, do Glashow, que ganhou o prêmio Nobel com Salam e Weinberg pela teoria eletrofraca, o Iliopoulos e o Luciano Maiani, que é um trabalho que se chama o mecanismo DIM, que é Glashow, Iliopoulos, Maiani, mostrando que nas interações fracas, né, entre leptons e hadrons, deve aparecer indica, né, esse estudo, ele indica a existência de um quarto quark, que depois vai ser o quark com char. Na verdade, esse trabalho, como eu estou dizendo aqui, ele também não é tão pioneiro assim, porque já tinha tido, como nós vimos da outra vez, em 64, o trabalho, deixa eu mostrar aqui também, só para reforçar a ideia, né, em 64, né, no encontro anterior, nós tínhamos mostrado, eu acho que está aqui, esse trabalho, deu Salam, peraí, aqui, do Tariani e do Teplitz, que eles introduzem, já pensam numa simetria SU4, imaginando que possa haver um quarto quark. Isso mesmo antes dos quarks serem descobertos. Aí são descobertos 3 quarks. Os quarks que são descobertos, até é bom chamar a atenção aqui. No Deep Delasse Scattering, os quarks descobertos são o quark U, o quark D e o quark S. 3 quarks. Os quarks sem sabor, quer dizer, digamos o D, e o quark, o primeiro sabor, que é o sabor estranho. Agora, com esse trabalho do Glashow, Iliopoulos e Maiani, eles preveem que deva haver um quarto quark, reforçando o trabalho do Tariani e do Teplitz. Então, esse trabalho é muito importante porque é o chamamento para o quarto quark, que é o que vai acontecer, então, na chamada Revolução de Novembro de 74. 11 de novembro de 1974, é medida essa ressonância, esse meson chamado JPSI, que é o chamado charmônio, é um estado ligado de um charme com um anticharme, é o quarto quark com o quarto antiquark. Então, é quark-charme, anticharme, formando um estado ligado, que é a partícula JPSI. Então, o experimento, a descoberta foi simultânea em 2 laboratórios distintos, né? O laboratório, o Ting, trabalhando no SLAC, e o Richter, trabalhando em Stony Brook. E esse trabalho aqui, eles ganharam o prêmio Nobel, inclusive, né? O prêmio Nobel deles foi de 76 pela descoberta do charme em 74, simultânea. Então, é a descoberta de um novo meson, que então se via que esse meson ele era um estado ligado de 2 quarks novos, né, um quark e um antiquark, ambos novos, que não tinham sido descobertos nos experimentos anteriores do SLAC, que é a descoberta do charme. Então, esse trabalho aqui do Richter, né, que é o prêmio Nobel dele, quando ele recebe o prêmio Nobel com o Ting, essa Nobel Lecture dele aqui é muito interessante. É From the Psi to Char, quer dizer, do J-Psi, como eles compreendem que aquela partícula J-Psi, ela, na verdade, está revelando a existência de um novo quark que eles chamam de char. Então, os experimentos são iniciados em 74 e a descoberta é lançada em 74, mas os experimentos vão sendo refeitos em 75 e 76 e está publicado nesse volume aqui da Science. Então, mostra todo o histórico do aparecimento do quarto quark. Então, agora nós temos um novo número quântico, que é o número quântico com char. Então, temos o sabor estranho na física de interações fortes e aqui temos o sabor do char. Então, mais um número quântico para nós, voltarmos aqui, para nós iniciarmos, né, no próximo encontro. E aí aqui eu queria só chamar a atenção de um resultado muito recente de 2020, que é o aparecimento aqui desse novo
dessa nova partícula aqui também puramente charmosa, né? Esse aqui é um tetraquark. Então, é um quark, é um tetraquark, é um méson formado de 2 pares, né? Quark antiquark. E também chamar a atenção para a presença do charme nesses recém-descobertos pentaquarks, porque o modelo de quarks, ele prevê hadrons, né? Ou seja, baryons, compostos de 3 quarks, e mesons, quark e antiquark. Então, 3 e 2. Aqui nós estamos falando da descoberta de novos objetos tetraquarks, quark, antiquark e pentaquarks. Quark, antiquark, quark, quark e quark. Então, são descobertas muito recentes, feitas inclusive no LHC, no LHCb. Então, nós estamos vivendo ainda, só para finalizar, um mundo topless, né? Então, nós estamos no então, o nosso conjunto aqui é um conjunto topless. É a partir dos trabalhos do Kobayashi Maskawa de 72, são trabalhos de 73, na verdade, trabalhos teóricos, que vão ser introduzidos os novos sabores de quark, os novos 2 sabores, o bottom e o top acaba sendo descoberto em 1995. Então, nós chegamos, então, vimos, só para a gente relembrar, a carga elétrica é o primeiro número quântico, porque a primeira interação, né, fundamental das partículas elementares é a interação eletromagnética. Depois, na década de 30, o spin isotópico forte, introduzido, sobretudo, por Heisenberg e Wigner. Depois, início da década de 50, fixando-se a paridade. Então, tem o trabalho do Yang, do Thiomino, e também o trabalho do WWW, né? Weitman, Wigner e Wick, né? Giancarlo Wick. Então, introduz-se a paridade. Na década ainda de 50, número bariônico e o número leptônico. Ainda na década de 50, a estranheza, né? As partículas estranhas começam a aparecer no final da década de 40, mas a estranheza é introduzida... é introduzida, a apresentação aqui já finalizou, mas a estranheza é introduzida na década de 50. Depois, década de 60, o spin a hipercarga fraca e o spin isotópico fraco, e já na década de 70 nós vamos entrar com o charme, o top e o bottom. Então, esse vai ser o assunto de nosso último encontro, que vai ser o encontro número 4. É o 5º encontro, mas ele está numerado como encontro número 4, quando nós vamos começar, então, a falar da etapa final da descoberta dos quarks e do lançamento, então, da série completa de números quânticos que classificam as partículas elementares. Então, eu queria agradecer ao Santiago, né, pelo encontro de hoje, pela nossa discussão de hoje, agradecer aí, são 11 horas da noite, quando nós estamos terminando, né? E agradecer a atenção de todos os participantes e esperar que na próxima semana nós possamos fazer a finalização, abordando, né, finalmente, a lista completa, né, dos números quânticos presentes no nosso chamado conjunto abeliano máximo. Boa noite a todos, obrigado ao Santiago e até a próxima semana, se Deus quiser.